O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Começa agora uma nova edição do Bom, o Mau e o Vilão. Olá, Miguel Pinheiro, bom dia. Bom dia. Bom dia, Miguel. Quem é o bom desta segunda-feira? Olha, o bom são os populares. Os populares é uma expressão que se usa muito nas notícias. Pois é. Um popular fez isto, um popular fez aquilo. E no caso daquele casal que abandonou 2 crianças em Alcácer do Sal e que tem tomado estes dias nas notícias. Neste caso, 2 populares fizeram coisas extraordinárias. Primeiro, o popular Alexandre Quintas percebeu que havia um problema com as 2 crianças, acolheu-as e chamou as autoridades. E dias mais tarde, outra popular, cujo nome acho que não conhecemos, uma senhora, achou muito estranho o comportamento da mãe e do padrasto das crianças num café em Fátima, depois do abandono das crianças, meteu conversa com eles, a senhora falava francês, tirou os dados da matrícula porque achou tudo aquilo muito estranho e chamou a GNR que os deteve. E são 2 exemplos de empatia, de inteligência e de cidadania. Como se costuma dizer, é a sociedade portuguesa no seu melhor, e o Estado português entrega condecorações a tanta gente que não tem nada para mostrar, que se calhar o Presidente da República podia chamar estes populares ao Palácio de Belém. Olha, sem dúvida. Estes são daqueles que depois não se arrependiam com as condecorações e mais tarde tinham cancelá-las ou retirá-las, certamente. Pois, também acho que não. Acho que não. Miguel, o teu mal são os nossos ativistas. É ativista. Tem que ser com aquelas aspas. É ativistas. Então, o Observador deu ontem detalhes sobre a estratégia de defesa de Nelson Vassalo, aquele ativista que há tempos lançou um coquetel Molotov frente ao Parlamento, que atingiu manifestantes pró-vida que ali se encontravam. A gasolina atingiu manifestantes pró-vida. E a tese da defesa é a de que ele não pode ser condenado por atuar com inspiração terrorista porque ele não tinha aquelas pessoas como alvo e por isso não havia qualquer motivação ideológica contra eles. Portanto, ele tinha estado numa outra manifestação sobre habitação e portanto, não foi para ali como uma espécie de contramanifestante da manifestação pró-vida. Ora, eu não sou juiz, nem quero ser juiz, por isso não me pronuncio sobre a qualificação jurídica daquilo que foi feito naquele dia, mas há agora alguns factos que são reconhecidos pela própria defesa. A própria defesa reconhece. Primeiro facto, naquela manhã ele comprou gasolina com o objetivo de fazer um coquetel Molotov. Segundo facto, naquela manhã ele foi à internet aprender como é que se faz um coquetel Molotov. Terceiro facto, ele fez o coquetel Molotov. Quarto facto, ele andou o dia todo com o coquetel Molotov na mochila. Quinto facto, ele levou o coquetel Molotov para o pé do Parlamento. Sexto facto, ele viu que estavam ali manifestantes pró-vida. Sétimo facto, mesmo vendo os manifestantes, atirou o coquetel Molotov. Segundo a defesa, ele atirou o coquetel Molotov em arco para atingir a escadaria do Parlamento sem atingir os manifestantes. Mas a verdade é que atirou o coquetel Molotov. E tinha este plano de atirar um coquetel Molotov contra o Parlamento para chamar a atenção para uma causa. Atenção, isto é a defesa dele a falar. Isto é a defesa. Tudo isto, todos estes factos, é a defesa que os reconhece. E, portanto, isto mostra que em alguns dos nossos ativistas a fronteira entre uma manifestação pacífica em relação a uma causa e pegar num coquetel de Molotov, aprender na internet como é que aquilo se faz e atirá-lo contra um órgão de soberania, contra a escadaria do Parlamento,
a fronteira muitas vezes, enfim, acho que é preciso ter muito cuidado para não ultrapassar essa fronteira. Esta ideia de que para chamar a atenção para uma causa é preciso fazer algo mais, porque as pessoas não estão a ver bem. Nós temos toda a razão, mas as pessoas não estão a perceber. As pessoas não estão a perceber que estão erradas e nós temos que fazer mais qualquer coisa. Temos que fazer um coquetel Molotov e atirá-lo contra as escadarias do Parlamento. Mesmo que lá estejam pessoas, vamos atirar em arco. Pronto, para rezar para que não aconteça nada a ninguém, mas vamos atirar. Passar esta fronteira, quando as pessoas ficam cegas das suas próprias certezas, de facto é muito perigoso. E eu acho que, claro, as pessoas devem lutar pelas suas ideias, mas devem ter uma fronteira muito clara na cabeça. É o que também nos pode levar aqui ao oitavo facto, não é? Há argumentos de defesas ali combinados entre advogados e os próprios que fazem das pessoas tontinhas, não é? Mas enfim. Pois isso já não sei, Paulo. Não sei. É como eu te digo, olha, confio no juiz. Irá julgar. O teu vilão também tem a ver com ativistas. Tem. Andamos com muitos ativistas. Então, é José Luís Carneiro, porque se bem se recordam, há não muito tempo o líder do PS foi a um encontro internacional em Espanha e fez um vídeo com o primeiro-ministro espanhol em que dizia que ele, Pedro Sánchez, vou citar, uma inspiração pela forma como tem liderado uma agenda progressista e é um exemplo para todos os socialistas democráticos. Ora, o PS português está, então, maravilhado com a forma como o primeiro-ministro espanhol tem criticado os Estados Unidos e Israel. Pois bem, na semana passada Pedro Sánchez voltou a ser duro com Israel depois de um inenarrável ministro daquele país ter publicado um vídeo condenável com os integrantes de mais uma flotilha que ia em direção a Gaza. Mas então o que é que aconteceu este fim de semana? Os ativistas da flotilha começaram a chegar a casa. Uns vieram para Portugal, outros foram para Madrid, outros foram para Barcelona e também para outros países, claro. Além de Espanha, não estou a dizer que Barcelona é um país ou Madrid, só para... Mas estava aqui só a concentrar-me em Espanha porque 6 foram para Bilbao. E em Bilbao aconteceram 2 coisas em simultâneo. Por um lado, os ativistas puseram-se a posar para as fotos, enquanto tapavam o portão do aeroporto por onde deveriam sair os outros passageiros, que também têm a vida deles, não fazer teatro, também têm a vida deles, também é uma vida legítima. Queriam sair do aeroporto para ir para a sua vida, e não podiam, porque a saída estava bloqueada. E por outro lado, pelo menos uma das pessoas que esperava os ativistas tentou furar o cordão policial. E a polícia sentiu que estava a ser alvo, vou citar a polícia, de provocações, a situação descontrolou-se, houve empurrões e a polícia começou a usar os bastões. E no final dos confrontos, 4 pessoas foram detidas, entre elas 3 ativistas da flotilha, pelos crimes de desobediência grave, resistência e agressão a um agente. E foram imagens muito violentas. Ora, se José Luís Carneiro elogia Pedro Sánchez quando ele critica a violência das autoridades israelitas, então o que dirá quando a violência vem das próprias autoridades espanholas? Quer dizer, o que é feito do tal exemplo para todos os socialistas democráticos? Quer dizer, agora o PS já não quer saber dos ativistas da flotilha? Já não os vai defender contra tudo e contra todos e contra qualquer governo, seja ele qual for? Não quer impor sanções à Espanha? Nada? Está tudo bem? Está tudo bem. E o irónico disto é que parece que Israel pediu à sua embaixadora para saber o que é que se passa. Sim, Israel chamou Espanha já retirou o embaixador de Israel, e então o governo israelita, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, chamou a encarregada de negócios espanhola para pedir contas, para perceber que cenas de violências foram estas e como é que estão a pôr em causa a integridade física dos integrantes da flotilha. Enfim, acho que... Muito irónico tudo, não é? Acho que era um bocado inevitável, claro. De facto. Vamos ao resumo. O bom desta segunda-feira são os populares, o mau os nossos ativistas, e o vilão de hoje é José Luís Carneiro. Foram as escolhas do Miguel Pinheiro nas manhãs 360 e que também pode ouvir em podcast.